Boa noite. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Que frio hoje, hein? Mas fica quente que amanhã esfria mais. Amanhã vai fazer 4 graus, pelo que eu ouvi falar. Misericórdia, viu? Meu Deus. Mas é bom porque pode estar frio lá fora, mas dentro de nós há o fogo do Espírito Santo, né? Que aquece em nome de Jesus. Irmãos, boa noite a todos mais uma vez. A paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um aqui presente, aqueles que estão acompanhando através das redes sociais, das mídias, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E hoje o Espírito Santo, eu quero que vocês tomem nota, guardem no coração, podem sentar. O Espírito Santo tomem nota na tábua do coração, porque o Espírito Santo vai falar fortemente ao coração de cada um de nós, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então aqui, irmãos, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 11. O tema de hoje é estar preparado para os conflitos espirituais. Amém? E o Espírito Santo, hoje é a noite do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo revela a palavra conforme a vontade e o desejo dele para as nossas vidas. Quem crê nisso? Levanta a mão. Então, quando nós estamos passando por processos em nossas vidas, passando por guerras em nossas vidas, nós devemos estar preparados, constantemente preparados. E nós devemos olhar muito para a atualidade, para o que está acontecendo, trazer para a Bíblia, para a palavra de Deus, e Deus começa a revelar coisas lá de trás, que traz para os dias atuais, para que nós possamos entender e como nós devemos agir, proceder e nos posicionar diante do mundo no dia de hoje, amém? Então aqui, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante, diz, o tema é a armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, em nome de Jesus, amém? Feche o teu coração, fale com Deus agora, e peça para que Ele venha falar com você nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em tua presença, peço que o Senhor venha falar com cada um de nós, que não venha ser, ó Pai querido, o pastor Paulo falando aqui, não meu Pai, mas que venha ser o Senhor falando com cada um de nós. Que a sua palavra venha ser o alimento, venha ser a direção, venha ser, meu Pai, que nos direciona, nos exorta em nome de Jesus. Consagramos a Ti, Senhor, esta noite. Pedimos que nós possamos sair transformados, com respostas ao nosso coração, Espírito Santo. Fala com aqueles que estão, meu Pai, nesse momento assistindo através das lives, que essa palavra venha alcançar aqueles aflitos, alcançar, Senhor, aqueles que estão passando por conflitos, que estão passando por guerras neste momento, Espírito Santo, que o Senhor venha reverter todo quadro em nome de Jesus. Pai, aqueça o nosso coração, meu Pai, com a Tua palavra, assim nós consagramos a Ti, Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos que entender os conflitos que nós vemos hoje, e principalmente os conflitos que estão acontecendo lá no Oriente Médio. E algo me chama muita atenção quando nós olhamos para essa guerra que está acontecendo em Israel. E tudo começou por algo muito pequeno. Se eu não me engano, faz 2 anos atrás, se eu não me engano. E começou com um pequeno conflito regional, foi escalonando para algo maior, até se tornar algo praticamente global, quando começou a envolver outros países. E aí a palavra de Deus é muito interessante porque eu estava olhando para um soldado.
Isso me chamou muita atenção. E comecei a ver características dos soldados, da preparação do soldado para a guerra, para estar sempre prontos para a guerra. E trouxe isso para a minha vida. E para a nossa vida vai servir. E aí, aqui no livro de Efésios, é bem interessante porque essa carta que Paulo escreveu, ela foi escrita praticamente há 62 anos após a crucificação de Cristo, né? E ela praticamente, quando Paulo escreveu essa carta, já tinha passado 62 anos, ou seja, uma geração nova já tinha se estabelecido. Já tinha havido uma geração nova após a crucificação de Cristo. E ele enviou essa carta para a Ásia Menor e para Éfeso, ou seja, a igreja vinha vindo num crescimento, a igreja vinha crescendo, e conforme o crescimento da igreja, também estava acontecendo o crescimento da perseguição e dos conflitos na perseguição da igreja. E se nós olharmos bem hoje esse conflito de Israel, quando nós olhamos esse conflito do que está acontecendo, um país tão minúsculo, um país assim que, se eu não me engano, é do tamanho de Sergipe, é muito pequeno. E se nós olharmos por tamanho assim dos outros países, do Irã, por exemplo, é como se eu olhasse para essa caixa de som e o Irã fosse toda essa parte aqui da igreja. Então, era algo assim absurdamente enorme. Mas você pode ver que conforme Israel foi estabelecido em 1949 e foi crescendo, os seus inimigos também foram crescendo. A perseguição também foi crescendo. E na nossa vida também é assim. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, os problemas, os conflitos, as situações da nossa vida também vão crescendo. Então o cristão ele não fica isento dos conflitos. O cristão ele não fica isento das perseguições. É muito pelo contrário. Aumenta. Você acha que muitas vezes você vence uma batalha, você acaba de vencer uma batalha, surge outra. Quando você acha que venceu aquela batalha, vem outra maior ainda. Não é assim? Mas a palavra de Deus, ela nos torna mais forte e nos amadurece mediante ao nosso crescimento com a palavra de Deus. Mas essa batalha, esta guerra que passou aqui, quando eu comparei com o livro de Efésios, aqui foi bem interessante. Por quê? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele mandou cartas que trabalhava regiões e áreas daquela região, porque a igreja estava passando por problemas naquele período. Problemas internos, locais, problemas internos com a religião grega, com a religião perseguição com Roma, com a perseguição local entre os próprios fariseus, entre os judeus daquele período, e problemas também dentro da própria igreja. E a palavra que, quando ele mandou essa carta, falou muito ao povo de Éfeso sobre a unidade da igreja, falou sobre o amor dos pais, e também ele falou sobre a armadura espiritual. Ele fecha o livro de Efésios falando sobre as armaduras espirituais, devido à perseguição e os conflitos que eles estavam passando. E quais são essas perseguições que nós passamos hoje em dia? Será que são diferentes das perseguições daquela época? Será que as nossas batalhas são diferentes do que está acontecendo no Oriente Médio? Talvez o que nós estamos passando seja diferente se nós não olharmos com um olhar espiritual. Quando nós olhamos com um olhar espiritual para as lutas das nossas vidas, nós vemos que nós passamos por situações parecidas com o que está passando lá. Amém? E aí, nós entendemos aqui, e eu coloquei aqui sobre os níveis das batalhas espirituais que nós passamos nesse momento. Nós temos aqui 3 tipos de batalhas espirituais que Deus permite que o cristão passe para vir a amadurecer, para vir a dar frutos. Porque conforme nós amadurecemos, nós damos frutos. E aí, a palavra ela nos leva de encontro a essas batalhas que nós temos. Que primeiramente nós temos as batalhas locais, que são aquelas batalhas internas, que são aquelas batalhas de um sentimento, que começa aqui dentro. Aqui o Espírito Santo, ele nos mostra que a própria palavra, ela nos mostra que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades.
Enquanto nós olharmos para a nossa vida somente para as batalhas de uma forma carnal, nós vamos perder a maioria das batalhas. Mas a partir do momento que nós olharmos para cada batalha que nós vivemos de uma forma espiritual e usarmos as armas espirituais, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então aqui nós temos as batalhas internas, que são as batalhas espirituais, conflitos que nós temos espirituais e muitas vezes perseguições que nós nos permitimos passar. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos quebrar tudo isso, amém? Há a batalha também regionais. O que são, pastor, essas batalhas regionais? São batalhas que nós passamos em áreas específicas da nossa vida. E, irmãos, o que é interessante é que o inimigo, quando nós falamos de principados, potestades, que são espíritos, entidades que trabalham países, regiões, né, trabalham na vida. Há espíritos e entidades que trabalham diretamente no seu sentimento, para te atrasar, para te paralisar, para fazer você esfriar. Tem espíritos que trabalham em áreas específicas da tua vida. Então ele começa a colocar situações na sua vida financeira, para ver se você esfria. Vocês podem ver a batalha que está acontecendo lá em Israel. Vocês podem ver que aí o inimigo, ele quer trabalhar em áreas específicas, muitas vezes numa batalha. Para quê? Para enfraquecer o exército, para enfraquecer aquele país. A chamada batalha fria, guerra fria, se eu não me engano, se é assim que chama, que é uma batalha não tira a vida de ninguém, mas porém está esfriando, está minando as forças do inimigo. E muitas vezes o inimigo ele faz isso. Essa entidade ela faz isso, ela trabalha em áreas específicas. Ela trabalha na área do teu casamento. Ela vai trabalhar lá na área, muitas vezes, do teu emocional. E aí ela vai afetando. É como se fosse um dominó. Porque ele trabalha numa área, você se esfria, acha que não precisa estar na casa de Deus. Ela trabalha naquela área, muitas vezes, do teu relacionamento, fazendo com que você vá para a igreja, mas dentro de você começa a ficar, sabe, como cheio de mágoa, cheio de tristeza. Então são áreas que nós temos que ver. E, por exemplo, também as áreas globais. É o último nível. E nesse último nível, você vê todas as áreas da sua vida perturbadas. Você começa a ver todas as áreas da sua vida que envolve relacionamento, financeira, profissional, tudo em declínio, tudo bagunçado, porque há uma entidade trabalhando nessa parte. Para vocês terem uma ideia, a batalha global, você começa a sentir quando você vê que tem outras pessoas também envolvidas em sua batalha. Então, em nome de Jesus, você vai determinar essa noite que você vai se revestir dessa armadura e da força de Deus para vencer todas essas entidades em nome de Jesus. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, se prepara, que nós vamos vencer todas essas batalhas em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que aprender a fechar essas portas. Nós temos que aprender a fechar essas portas. Assim como numa guerra, você tem que começar a fechar as suas fronteiras. E é muito interessante que se nós olharmos para essa batalha que está acontecendo no Oriente Médio, qual foi a primeira coisa que, por exemplo, Israel fez? Fechar as fronteiras. Qualquer país fecha as fronteiras. Em meio a uma batalha, você tem que começar a fechar todas as suas fronteiras para que o inimigo não entre. Para que o inimigo não tenha acesso à tua vida. Para que o inimigo não tenha acesso à tua vida espiritual, não tenha acesso à sua vida, nenhumas áreas da sua vida em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa, nós vamos falar aqui de algumas portas espirituais que você vai fechar dessas fronteiras para ter e para vencer em nome de Jesus. Amém? E o primeiro ponto que Deus fala sobre as nossas vidas é a palavra. Nesse sentido, nos ensina a estar preparados para as batalhas espirituais. Irmãos, é muito triste quando nós vemos cristãos que qualquer batalha que se levanta, qualquer situação que se levanta na vida dela, a primeira coisa que ela faz é culpar Deus. Como é que a gente culpa Deus? Não indo mais. Praticamente ela para de ir para a igreja. Ela para de buscar. A oração dela não tem mais força.
A oração dela é com peso. Tudo que ela faz para Deus começa a ter peso, começa a ter, parece que é forçado, sabe? E ela começa a ver cada área da vida dela sucumbindo, até o ponto que o inimigo ela consegue subjugá-la. E é assim numa batalha. Nós temos que nos fortalecer. E o que está escrito aqui em Efésios 10-11, não precisa colocar: fortalecer no Senhor e no seu poder, e no uso da armadura para estar firme em meio à batalha. Aqui o Senhor ele nos leva a entender que nós devemos nos fortalecer no Senhor e no seu poder. E nós não olhamos para isso, para a profundidade da própria palavra, quando ela nos mostra as armas que nós temos que ter. E nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos entender a arma como verdadeiro soldado, segurar a nossa arma e estar preparado para a batalha. Amém? Em nome de Jesus. Só vou tomar uma água aqui, dá licença. Fechar os acessos às malignidades espirituais em nome de Jesus. Aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele nos dá um entendimento de como são e quem são. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, em nome de Jesus. Coloca na RA, por gentileza, esse mesmo versículo. Amém. Aqui na RA, ela fala aqui sobre sofismas, né? Então ele usa o termo fortaleza, ele coloca sofismas. Então, devemos desenvolver a habilidade do conhecimento. Então, o primeiro ponto que Deus aqui ele fala para nós, que é... Você pode voltar lá? Obrigado. No 4, por favor. Porque nós não andamos. Então, o que acontece? Nós vemos hoje em dia muitos cristãos combatendo aquilo que é espiritual com as armas carnais, com o próprio sentimento, com, muitas vezes, com a própria força, assim dizendo. A pessoa, ela começa a ficar tão cega, o inimigo ele começa a cegá-la naquela batalha, que ela inicia todo um processo para vencer uma situação, muitas vezes que ela está passando financeira, e ela começa a colocar toda a força dela, toda a força dela, o empenho da própria carne, achando que ela vai vencer, e o que acontece? A pessoa ela não vê, mas ela começa a afundar. Então nós temos que entender que todo o processo, a nossa batalha, para vencer, nós temos que usar as nossas armas espirituais. A milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição como está aqui na minha tradução, a outra tradução, ela fala sobre sofismas. Então, o primeiro ponto é, devemos desenvolver a habilidade do conhecimento da palavra. E nessa parte, irmãos, eu achei tão poderoso de Deus, quando nós temos esse entendimento de buscar realmente o que é. E aí coloquei aqui, um soldado treina para estar pronto. Um atleta treina para estar pronto. Então, ele treina para o momento, por exemplo, de uma corrida, está pronto. Eu estou dando aula para um aluno, que ele tem posto de gasolina e ele corre maratona, né? E ele estava falando para mim, poxa, ele sai 4 horas da manhã, aí vai até as 9 correndo, não sei quantos quilômetros. Agora ele vai fazer aquela de 40 quilômetros que ele fazia de 15, agora vai fazer de 40. E ele está correndo 50 quilômetros, 60 quilômetros todo dia. Então ele treina para um único dia. Para estar o quê? Preparado. Um soldado. E o que mais me chamou a atenção, eu comecei a assistir hoje vídeos de preparação de soldados. O soldado, ele treina tiro. Treina, carregar a mochila pesada. Quanto mais ele vai treinando, mais ele está pronto. E aí a relação que nós temos com isso aqui, quais são as nossas armas da nossa milícia? Quais são as armas que nós temos da nossa milícia? Será que essas armas que Deus nos deu, nós estamos usando, treinando?
Quais são as armas que anulam sofismas e destroem fortalezas? Na outra tradução que eu usei, falava sobre sofisma, que é um processo é uma mentira que o diabo cria com uma intenção de algo. Vocês estão entendendo? Então, quais são as armas que Deus nos deu? A própria palavra. A própria palavra de Deus. E por que isso me chamou a atenção desse soldado? Porque todo soldado, eu estava olhando o treinamento dos soldados de Israel, e só fiquei neles. Irmãos, ao mesmo tempo que eles treinam armas, eles treinam a leitura da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que eles estão treinando lá, correndo, eles estão falando versículos bíblicos, salmos. Interessante isso, que eles estavam passando pelo deserto, assim, depois tinha um negócio com água. E eles ficavam falando versículos bíblicos. Com a arma aqui, falando versículos bíblicos. Porque quem dá a força é eles. Então, as armas que nós temos é a própria palavra. E olha que, até isso aqui é uma coisa que me chamou muita atenção, porque quanto mais nós nos preparamos, um soldado lá, um coronel, estava falando que o processo é a repetição. Um soldado que não conhece a palavra do Senhor, ele não é um soldado preparado. Não adianta ele conhecer ser o melhor soldado se ele não estiver debaixo da autoridade de Deus. Olha que interessante isso. Então a palavra de Deus é a arma que Deus nos dá. Então essa mesma arma nós temos que o quê? Treinar, ler todo dia. Ler constantemente. Ler constantemente, ela tem que ser o nosso dízimo. Nosso dízimo. Sabe o que é o dízimo do tempo? Quem aqui alguma vez já separou o dízimo do tempo para Deus? Se você parar para pensar, agora vamos ver se realmente a gente fez. Quanto que é 10% de 24 horas? 2 horas e 40. Separar 2 horas e 40 para leitura de Bíblia, oração e louvor a Deus. Muitas vezes a gente não consegue nem ficar 10 minutos com o joelho dobrado no chão em oração. Muitas vezes a gente não consegue, desculpa até o termo da palavra, chegar meia hora na igreja e falar, vou lá, está em oração também. Né? Vai ser meu dízimo, minha oferta, que a oração é para a minha vida. É para a minha vida. Se o médico fala para mim, desculpa fugir um pouco do tema, mas quando o Espírito Santo manda falar, a gente fala, né? Se o médico fala para você, toma tal remédio para você melhorar. Você está com tal problema, toma esse remédio. Você não toma? E aí um pastor fala para você, ora meia hora. E é uma dificuldade tremenda. Acordar na madrugada, mas está frio, eu não vou acordar na madrugada. Mas são as armas que nós temos para vencer os principados e potestades. São as armas que Deus nos deu. Armas poderosas para destruir fortalezas, para destruir ataques. Orar na madrugada, orar de manhã, separar períodos do dia. Separar um dia para entregar o dízimo do seu tempo para a oração, para a dedicação a Deus, 2 horas e 40. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus é a nossa arma. A palavra é a espada. A espada de Deus é um espírito. Essa palavra que nós temos aqui é espírito. E ela é tão profunda, como a palavra diz, que ela separa. Quer ver aqui? Está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Vamos ler comigo? Vamos aquecer o coração, amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Olha o poder da palavra de Deus. Deus nos deu uma arma mais poderosa que qualquer arma que pode tirar a vida de alguém. A palavra de Deus pode dar vida. Ela não tira a vida, ela dá a vida. A palavra de Deus, ela ressuscita. A palavra de Deus, ela transforma. E a própria palavra de Deus traz livramento em nome de Jesus, amém? Porque ela é poderosa e eficaz. E nós não fazemos uso. Então nós temos que praticar, temos que ler, temos que treinar constantemente o uso e o manejo da palavra. Sabe por quê? Porque no momento
que nós precisarmos da palavra de Deus, você tem ela aqui no automático dentro da tua mente. Você usa, é como soldado. Ele treina, porque no momento que ele entra em combate, ele usa a arma sem pensar. Ele não precisa pensar para apertar o gatilho. Ele não precisa pensar para saber a melhor posição. É automático. E a palavra de Deus tem que ser automática em nossa vida. Você passou por determinada situação, você tem a palavra na sua boca para poder determinar algo na tua vida. Amém? Por exemplo, algumas vezes, eu me pego me policiando. Quando vem um pensamento errado, eu mesmo falo para mim, assim como pensei, assim sucederá. Em nome de Jesus, amém? Então eu tomo muito cuidado com aquilo que eu penso, porque aqui, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do seu coração e do meu coração, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus, o cristão que praticar, ler diariamente a palavra, para que no momento do alerta, você saiba usar, você tem força. Então repita, irmão, todos os dias a palavra de Deus. Leia o mesmo versículo 3, 4, 5, 10 vezes se possível. Conheça a arma que você tem. Amém? Outro dia uma pessoa falou para mim assim, quando eu tiver um sonho, um pesadelo, um espanto noturno, o que eu faço, pastor? Falei, fala a palavra. Leia a palavra, repreenda. Abra o olho, repreenda. Quem já passou por situação assim? Levanta a mão. E aí você parece que a palavra não sai da boca. Você fica, parece que trava. Não? Já aconteceu isso? Use o manejo da palavra. São as armas espirituais para vencer. Porque há entidade querendo trabalhar. Irmãos, espírito só obedece à palavra. Espírito só obedece quem tem um espírito. Amém? Porque a autoridade vem através de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? O cristão, amém. Quando você lê, você tem intimidade com o autor. E é interessante essa parte, porque eu dou treinamento exatamente sobre isso, sobre leitura, aprender a desenvolver o hábito de ler melhor e tal. E uma das coisas que eu falo lá para os alunos é, para ler, a leitura é intimidade com o autor. Eu falo para os alunos, às vezes você vai assistir uma palestra, essas caras aí que você paga 15, 20 mil, e o que ele fala numa palestra, ele coloca num livro dele de R$40. Então você tem intimidade com o autor. E a palavra, a Bíblia que nós temos aqui, quando você lê, você tem intimidade com quem escreveu a palavra, com quem inspirou os profetas a escrever. Você tem intimidade com Deus. Quanto mais você lê, mais você conhece o autor e consumador da vida. Amém? Então o cristão, ele precisa ter essa intimidade, ele precisa ter essa leitura diária. Ele precisa conhecer, porque quando nós olhamos lá em 1 Coríntios 2:12, olha que interessante, quando nós falamos do pensamento do autor. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Dito isso, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferido as coisas espirituais com espirituais. Eu acho que eu anotei errado aqui. Mas amém. Falava da mente do Senhor. Aí depois eu procuro e coloco aqui para os irmãos. Então, quando nós temos a mente do autor de Deus, a intimidade dele, nós fechamos uma das portas. Uma das portas que o inimigo muitas vezes quer usar nessa guerra espiritual, nessa batalha. Por isso que cada soldado israelense conhece a palavra de Deus, porque ele quer ter intimidade com o Senhor. E uma das coisas que esse soldado falou é muito interessante, bispo, que ele falou assim, se eu morrer em batalha, eu sei que eu estou nos braços do meu Senhor. Então minha vida não é mais minha. Amém? Então isso é a confiança no autor da vida. E o segundo ponto é, devemos ter relacionamento com o Senhor. A autoridade vem com relacionamento. Quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, mais autoridade eu tenho na minha vida espiritual. Mais eu tenho autoridade para poder repreender qualquer entidade e qualquer espírito que se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, busquem intimidade com o Senhor. Não apenas religiosidade.
não religião, e sim intimidade com aquele que vai fazer você vencer todas as batalhas em nome de Jesus, amém? Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nos fortalecemos no seu poder para vencer qualquer batalha. Irmãos, não tem como, é impossível. Num casamento, quanto mais você se relaciona com teu cônjuge, mais você cresce, mais você amadurece, mais o seu casamento é forte. Quanto mais nós nos relacionamos com as coisas de Deus, mais nós nos fortalecemos. Eu estava falando outro dia com uma pessoa aqui da igreja, quanto mais você vem para a igreja, quanto mais você busca, quanto mais você ora, mais você tem intimidade com aquele que te dá poder e autoridade sobre todas as coisas. Deus não vai dar o seu poder e autoridade para quem é relaxado, para quem também não quer ter intimidade com Ele. Ele não quer quantidade, Ele quer a qualidade nossa, a tua qualidade, a minha qualidade. E a qualidade, desculpa irmãos, não é longe da casa de Deus. A intimidade não vem, o relacionamento não vem somente no particular, somente no privado. O relacionamento vem muitas vezes quando você está no ambiente, quando você está no ambiente propício à vontade de Deus. Eu estava vendo semana passada uma passagem, um pregador falando uma coisa muito interessante, que ninguém vive longe da presença dos irmãos. E trazendo até para o texto aqui, quando o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre a unidade, em Coríntios ele fala sobre o corpo de Cristo, uma das formas que nós temos que ter, e para vencer as armas do inimigo, e é uma das armas do inimigo, viu irmãos, está na presença de Deus, está na casa de Deus, está em unidade com os irmãos, é uma das armas que Deus nos dá. Sabe por quê? Se você estiver andando na rua, você vê uma pessoa sem perna, você não se assusta, não é? Agora, se você vê uma perna andando sozinha na rua, você não se assusta? Por isso, irmãos, uma perna não anda sozinha. A perna, sozinha, ela não faz nada. Agora, a pessoa sem uma perna, ela vai ter uma perna ainda, 2 braços, ela tem o corpo. Por isso, nós devemos estar em unidade da igreja. Quando nós estamos em unidade, você está se fortalecendo. Amém? Em nome de Jesus. E terceiro ponto é, nenhum soldado vence uma batalha sozinho. Nenhum soldado vence uma batalha sozinho. Eu queria que você colocasse aí, Chile, a primeira imagem do soldado, por favor. Vocês estão vendo aí no telão? Esse soldado é um soldado israelense. Inclusive, esse é aquele que teve no Brasil, que quiseram perseguir ele, ele foi embora. Mas, esse aqui é um soldado. Ele está sozinho aqui. Ele sozinho, se aparecer diversos inimigos, uma hora a munição acaba. Então ele sozinho, ele não pode fazer nada. Ele sozinho, ele não faz nada. Efésios também nos fala sobre a unidade da igreja e o poder que há na união. Todo soldado, irmãos, ele faz parte de uma unidade. Todo soldado, ele faz parte de um grupo. Por que isso? Porque um grupo se torna forte. Você não vê um graveto, se você pegar um graveto sozinho e dobrar, ele quebra. Se você pegar diversos gravetos e tentar dobrar ele, ele não quebra. Por quê? Porque junto ele fica um galho forte. Entenderam? Então esse soldado sozinho aqui, ele sozinho não faz nada, ninguém é Rambo. Só em Hollywood, só em filme de Hollywood, um soldado sozinho vence um batalhão de exércitos. Somente nos filmes de Hollywood, um soldado que se diz ser bem treinado, com uma faixa na testa, com arco e flecha, vence um helicóptero até com ogiva nuclear. Só em filme, porque na vida real não. Só que a gente vê um monte de crente querendo vencer batalha sozinho. A gente vê um monte de crente querendo estar sozinho na batalha. Aí está se levantando guerras, batalhas, perseguições, e ele se acha o Rambo cristão, o Rambo gospel. E sabe o que acontece? Ele se arrebenta todo. Ele se arrebenta inteiro. Porque não dá para vencer nenhuma batalha sozinho. É importante a igreja. E aí nós temos
todo um corpo da igreja. E olha, irmãos, que interessante. Quando nós olhamos para a formação de um exército, eles têm toda uma cadeia hierárquica. Generais, comandantes, e a igreja é composta disso. Comandantes, generais que nos dão força, que nos dão motivação, que nos dão palavra, que nos dão cobertura espiritual em nome de Jesus, amém? Por isso é importante a unidade. Um soldado que anda com outro soldado, ele tem aquela pessoa que protege a retaguarda dele. Amém? Em nome de Jesus. Até mesmo, irmãos, aí você vai falar assim para mim, mas pastor, na Bíblia, se você ler lá, pastor, você precisa ler Bíblia. Porque lá, se você vai ver Sansão, ele venceu com uma queixada de jumento o soldado filisteu, mas sem o Espírito de Deus ele não faria nada daquilo. Amém? Até Abraão precisou de 300 com ele. Até Gideão precisou de 300 com ele. Ninguém vence batalha sozinho, amém? Olha para o irmão do seu lado e fala, ninguém vence batalha sozinho. E Paulo, para vocês terem uma ideia, se você olhar todas as cartas de Paulo, a introdução, Paulo diz o seguinte, ele pede a oração da igreja. Paulo pedia a oração da igreja. E nós temos vergonha de pedir a oração para a igreja. E essa é uma das armas, irmãos, que nós fechamos. Olha, vocês querem ter uma ideia? Quando você ora sozinho, muitas vezes você ora, você fecha toda aquela sua região local, certo? E a regional? E a global da sua vida? Você pode pedir a cobertura para o teu líder, você pode pedir a cobertura para o teu bispo, você pode pedir a cobertura, irmãos, para a unidade da igreja. Paulo pedia isso para a igreja, porque o processo que Paulo passava era muito grande. Imagina, se perseguiam a igreja, eles queriam a cabeça de Paulo. Amém? Por isso é importante a oração da igreja. Então guarda essa arma. A arma é, ninguém está sozinho. Amém? Pede oração. Pede oração. Fala, irmãos, orem por mim. Irmãos, eu tenho uma situação essa semana, ora por mim. Apresenta meu nome em oração. Vocês estão recebendo, todos nós, eu também, recebo oração todos os dias. Amém? Oração específica. Irmãos, em 40 anos, eu estou com 46, que eu me firmei mesmo, me batizei, eu tinha 17 anos, foi no meu aniversário, dia 15 de novembro. Perdi meu irmão com 14 anos, com 17 fui batizado no dia do meu aniversário. Eu tinha trauma do meu aniversário, não comemorava meu aniversário. Aí justamente no meu aniversário Deus fez eu nascer de novo, em nome de Jesus. E aí, irmãos, desse dia em diante, eu não lembro um momento, nenhum lugar que eu tenha passado, que eu veja alguém orando especificamente, receber oração todos os dias. Eu não lembro, não conheço. Posso ser enganado, mas eu não conheço nenhum lugar que ora te ajudando nessa batalha. Você não está sozinho, amém? Em nome de Jesus. E o quarto ponto é, vista o seu uniforme, você representa Deus. E olha que interessante, mantendo essa imagem aqui, desse soldado de Israel, quando você olha, eu olhei diversas fotos de soldados de Israel. Irmãos, tem um soldado que você não fala que é soldado. Você olha o jeito que ele se veste, o jeito que segura a arma, mas são o exército mais preparado do mundo. Mais preparado. Só está abaixo do exército dos Estados Unidos e do exército russo. São o terceiro exército mais preparado. Você olha muitas vezes assim, estão todos relaxados. Mas eles podem fazer isso assim, ó. Você pode tirar um cara desarmado e acabar com o cara em 2 segundos. 2 segundos, vocês terem uma ideia. Então, só que cada exército tem uma característica que representa o seu país. Não só aquela bandeira que ele carrega aqui. O jeito da roupa, o formato da roupa. E o formato da roupa de Israel é único. Inclusive, eu não trouxe a foto, tem um equipamento que eles usam na cabeça que parece aqueles chapéu de cozinheiro que é chamado mitzis nefit. Eu não sei falar hebraico, vou falar do meu jeito, tá? Mitzis nefit, acho que é assim que se fala, que é um chapéu específico e só o exército de Israel que usa. Eles ficam camuflados no meio do exército. Você não fala que ali tem um soldado por causa daquele chapéu. Parece um chapéu de cozinheiro, quando ele abaixa assim, ele consegue enxergar tudo e você nem vê que ele está lá. Interessante, né? Mas por quê? E o que chama atenção é que o uniforme representa
a quem você serve. Agora imagina você aqui, irmãos. A roupa que você usa, o uniforme que você está usando nesse momento, representa o Deus que você serve em nome de Jesus, amém? O inimigo enxerga suas vestes espirituais, ou seja, se você está com a armadura espiritual ou não, o inimigo, ele sente isso. Dá um minutinho. O inimigo, espiritualmente dizendo, ele enxerga se você tem armadura espiritual ou não, se você está fraco ou não, se você está equipado ou não está equipado, se você lê ou se você não lê, amém? Então nessa noite eu falo, nós devemos nos posicionar mediante a batalha. Todo soldado ele tem que estar muito bem preparado, amém? Por duas situações, para vencer as batalhas, para vencer a guerra e também para a volta de Jesus, amém? Então, em Efésios 6,13, aqui diz, tomai toda a armadura de Deus. Paulo, ele não falou se revista, pegue, não, ele falou, tomai toda a armadura de Deus. Vista a armadura de Deus, para que você possa vencer os seus inimigos. O uniforme representa a sua autoridade, mostra ao país que você serve, a sua armadura mostra para o seu inimigo o Deus que você serve. Porque o inimigo ele vai olhar para a tua vida, ele vai olhar para você e vai falar assim, esse serve a Deus. Esse aqui eu vou mandar dardos, eu vou mandar situações, eu vou mandar perseguição, mas ele está vestido, ele está fardado, ele vai aguentar. Em nome de Jesus, amém? Vamos vestir o nosso uniforme da fé. Vamos vestir a nossa armadura da fé em nome de Jesus, amém? Nós somos soldados e todo soldado tem que estar preparado em nome de Jesus, amém? O soldado representa quem ele serve. Repita comigo. O soldado representa a quem ele serve. Então, irmãos, se nós somos soldados que representamos a quem nós servimos, nós temos que ter o comportamento que mostra quem nós servimos. Nós temos que ter posicionamento que mostra quem nós servimos. O que nós não podemos ser é cristãos que o comportamento não é de um soldado que serve a Deus. Que o comportamento, as atitudes que nós tomamos, não representa Deus. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Eu, você, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós não podemos abrir a boca para falar qualquer abobrinha. Nosso comportamento tem que ser diferente das pessoas do mundo. Totalmente diferente das pessoas do mundo. Amém? Um soldado, interessante, que esse soldado, qual estava falando, depois, se o bispo permitir, eu compartilho esse vídeo, desse soldado israelense que se converteu, e o sonho dele é ser pastor ou advogado. Ele fala o seguinte, que o meu comportamento como soldado não é mais como o comportamento quando eu era do mundo. Não é mais, não cabe mais, não encaixa mais. Porque eu represento Israel. Israel representa Deus aqui na terra. Você representamos Deus aqui na terra. Sabe qual é a única diferença minha, sua, para esse soldado? A única diferença é a distância. A única diferença, irmãos, a única diferença é que ele é um judeu. E nós somos filhos e co-herdeiros de Deus através de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Porque o mesmo Deus nós temos, em nome de Jesus. Em 2 Timóteo 2,4, para nós entendermos a seriedade de que nós somos arregimentados por Deus, e o nosso comportamento, os nossos pensamentos, tem que ser os pensamentos de Deus, está aqui, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? E negócios dessa vida que ele diz, é as coisas desse mundo. As futividades deste mundo. A vida mundana. Para fechar a porta espiritual contra as entidades, nós devemos o quê? Primeiramente, fechar qualquer brecha mundana. Não cabe, não se serve a dois deuses. O mundo, tira o mundo de dentro.
e você começa a se tornar um soldado diferente. Amém? Em nome de Jesus. Paulo sabia que cada um dos cristãos representava Deus e por isso era importante estar revestido da autoridade, do caráter e do comportamento daquele que a regimentou ou alistou, que é Jesus. A partir do momento que você se alistou, que você se colocou a tua vida, nasceu novamente, se foi regenerado, a tua vida é completamente diferente, amém? E até interessante, que eu já ouvi aqui no altar falando que você se torna alvo. Você se torna alvo. As pessoas começam a olhar para vocês. A pessoa começa a olhar para nós de forma diferente. As pessoas esperam, e é interessante, umas esperam um comportamento, sabe, alinhado, um comportamento diferenciado, e outras esperam brechas. Amém? Então, devemos alinhar a nossa vida com aquilo que é o nosso Senhor, o nosso Supremo General, em nome de Jesus. Amém? A igreja que está preparada não precisa ser bonita. E olha aqui, voltando naquela imagem do soldado, a igreja, ela não precisa ser bonita, ela só precisa ser o quê? Preparada. Não importa o teu exterior. Não importa aqui, ó, se ele é um soldado, se está torta a calça, se o jaleco está torto, se o capacete está torto, mas internamente ele está preparado. Deus, ele não está olhando para a tua aparência. Deus, ele não quer uma igreja bonita, com couro, sabe? Até muito bonito, né? Quanto melhor o melhor que nós entregamos para Deus, sempre buscando entregar o melhor. Mas ele não quer religiosidade. Ele quer a qualidade interna. Não importa o teu exterior. Se dentro de você estiver preparado para a batalha, a igreja é forte. Amém? Se você tiver um exterior preparado, alinhado, conhecedor, com a palavra dentro de você, munido da palavra de Deus, você se torna, sabe, a igreja é uma igreja tão forte, tão poderosa. Isso me faz lembrar, irmãos, trazendo um filme para 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, quem lembra, já teve lá, vai lembrar disso. Irmãos, nós passamos por uma igreja aqui na Saúde que era uma igreja tão forte, que você sentia a glória, sabe, o culto, você sentia a presença de Deus quando você já estava virando a esquina da Bosque da Saúde para chegar na igreja. Chegava, era no culto das 5, das 7, não importa, você sentia a presença, porque o que importava o que era? Era o exterior, era o interior de cada pessoa, em nome de Jesus, amém? Tenha dentro de você a disciplina. Tudo isso, tudo o que for verdadeiro, puro, justo, amável, pois isso for seu pensamento, estará alinhado com quem você representa. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Irmãos, a disciplina é fundamental para um soldado de Cristo. Para quem quer se preparar para a batalha. Tenha disciplina. Disciplina com as coisas de Deus. Disciplina com a tua vida. Disciplina com a tua busca com Deus. Não seja inconstante. Não seja, sabe, hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu leio, amanhã eu não leio. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou na igreja. Faz um propósito com Deus. Você não está vindo na igreja para agradar pastor. Você não está vindo na igreja para agradar ninguém. Você está vindo na igreja para agradar quem? A Cristo. Então tenha disciplina. Vai. Olha, irmãos, eu não me importo se tiver lotada a igreja ou se tiver uma pessoa, porque a busca é minha. Eu estou vindo para receber de Deus. Amém? Faz esse propósito com Deus. E olha só os pensamentos que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento em nome de Jesus. Amém? Isso são características que nós devemos buscar, que nós devemos ter em mente todos os dias, irmãos. Todos os dias buscar aquilo que é verdadeiro em nossa vida. O que é verdadeiro? É a presença de Deus, não a ilusão deste mundo. O que é verdadeiro é o que nós vivemos dentro da palavra de Deus. Amém? O que nós vivemos em comunhão com os irmãos. O que nós vivemos em comunhão com aquilo que são a relação, meu relacionamento com Deus. Tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é justo, sabe? Não enganando ninguém, não mentindo para ninguém, não usando de falso testemunho com ninguém, não murmurando, não falando do outro, sabe? Tudo são coisas que desagradam a Deus. Um exército que começa a tomar essas atitudes, essa indisciplina, o exército se torna fraco. Se torna fraco. Começa a debandar, começa a ter rebelião. E esse exército é subjugado. Por isso que a gente vê o inimigo hoje em dia subjugando muitos cristãos. Por causa da murmuração. Por causa da, sabe, não ser justo. Sendo impuro. Não respeitando. E aí o inimigo, ele olha tudo isso. E ele vai e subjuga aquele cristão. E aí você vê aqueles cristãos passando por luta e sucumbindo à luta. E aí nós vemos aqueles cristãos passando por lutas e vencendo cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Estão conseguindo entender? Está fazendo sentido, irmãos? Então fala amém. Estou recebendo. Então, irmãos, tire o mundo. Para finalizar, tire o mundo de dentro de você. Não estou falando que vocês têm o mundo, tá? Vamos tirar as coisas que não agradam a Deus. E o inimigo age com perversidade. Contudo, também, ele é organizado e sagaz. Se tem uma coisa que o inimigo ele sabe ser, irmãos, é organizado e sagaz. Se tem uma coisa que o inimigo ele sabe ser, é paciente. Se tem uma coisa que o inimigo ele sabe fazer, é esperar. Ele vai jogando seta, ele vai começando a trabalhar na área local, vai plantando sentimento, aí ele vai trabalhando na área regional, e vai indo, vai subindo, vai vindo. Aí ele vai trabalhando em áreas, aí ele vai subindo até para uma região, vai vindo de uma forma global na vida da pessoa. Ele começa a afetar aqui, até a hora que aquela pessoa ela cai. E só cai porque o que ele mais procura é encontrar formas de entrar na vida da pessoa. Encontrar brechas. Numa batalha, irmãos, que nós passamos, quando nós entendemos a palavra, o Espírito que há nela e o Espírito que há em nós, nós começamos a filtrar. Não sei nem por que eu estou falando isso, não está aqui, tá? Mas nós temos que começar a filtrar as coisas que nós permitimos entrar em nossa vida. O que entra através das suas fronteiras. O que entra nas suas fronteiras. Sábado, na sexta-feira para o sábado, eu não conseguia dormir. Eu fui orar, tal. Falei, quer saber, eu vou ver um filme. Achei que era um filme cristão. Estava escrito pecadores. Falei, deve ser alguma coisa de a pessoa vai se arrepender e tal. Comecei a assistir o filme. Meus irmãos, olha, aquele filme, ainda bem que eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo, sei discernir, fui orar, porque esse filme não é brecha espiritual para demônio entrar na vida da pessoa. É brecha espiritual para entrar na vida da pessoa. Para vocês terem uma ideia, no momento que começa a tocar músicas lá, começa a mostrar entidades no próprio filme, e você vê, e você fala, meu Deus. E o que precisa mostrar, que é o pastor lá, é só no final e coisa de 5 segundinhos. Então, eu fechei a fronteira, eu falei, opa, fechei essa fronteira. Nós temos que fechar fronteiras de muitas coisas na nossa vida. Não permitir mais que isso entre. Porque o inimigo, ele começa a entrar numa coisinha aqui, outra ali. Aí você dá uma brechinha aqui, ele fala, opa, consegui entrar por aqui. Eu vou ali, vou bagunçar aqui, vou atrapalhar ele nisso aqui. Então vamos fechar essas fronteiras. Não entra mais. O inimigo ele não vai conseguir entrar. Ele vai atacar, mas ele não vai conseguir entrar. O demônio, ele procura agir em áreas locais, regionais e globais na vida da pessoa. O cristão que ignora esses inimigos invisíveis e não toma a armadura divina para lutar, certamente terá grandes chances de não prevalecer. O inimigo ele é invisível, irmãos. Isso que nós vemos aqui, tudo isso que nós vemos aqui, os ataques que vocês recebem, tem algo por trás. E ele é invisível. E ele quer te destruir. Tem que falar a verdade. Ele quer nos destruir. E como nós vencemos isso? Com a última arma que Deus nos dá aqui, que são as armas espirituais, que está em Efésios 6, de 14 a 18, para encerrar. E a igreja, a palavra, isso vai fortalecer a cada um de nós. Amém? Quem vai receber a armadura espiritual aqui? Levanta a mão.
Fala, eu recebo essa armadura espiritual. Eu busco essa armadura espiritual em nome de Jesus. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho? Boas novas. Amém? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplicas para todos os santos. Reparem, irmãos, que somente nesses 4 passagens aqui, Deus resumiu tudo aquilo que nós falamos aqui. Isso é você estar revestido da armadura de Deus. Oração, súplica, capacete da salvação. Não deixe nada de fora. Vocês têm tudo o que precisa para vencer o inimigo que é invisível contra as nossas vidas. Amém? Assim todo cristão estará firme no combate e pronto para a grande vitória, para aqueles que são fiéis a Deus. Em nome de Jesus, amém? Quem quer essa vitória acima de tudo? Quem quer estar revestido acima de tudo? Então eu quero encorajar os irmãos essa noite para ficar de pé e buscar isso, pedir isso para Deus, se revestir dessa armadura de Deus em nome de Jesus, amém? Eu quero que vocês coloquem toda a força nessa oração. Coloquem toda a força nessa oração. Quero que busquem com toda intensidade a armadura de Deus. A revestir. Você ter esse uniforme. Coloca a foto do soldado. Por favor, Shirley. Você ter esse uniforme. Esse uniforme. Que o seu uniforme representa a quem você serve, que é Deus em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós buscamos a Tua presença, Pai, em oração e súplica diante do Senhor, meu Pai. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Pai, descer sobre cada um de nós, que o Teu Espírito Santo venha inflamar o nosso coração, pois buscamos, ó Pai, as armas espirituais, que é o Teu Espírito, para que possamos, Senhor Deus, vencer, Pai, o inimigo que é invisível, o inimigo, Pai, que muitas vezes quer entrar na vida de cada um, Senhor, para trazer destruição, para trazer, Pai, a morte. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos deu armas espirituais, que é a Tua palavra é Espírito, a Tua palavra é verdade. O Senhor Deus, Pai, nos deu, Senhor Deus, autoridade, Senhor, para vencer. Então, Senhor Deus, nos fortaleça, Pai, nós buscamos o Teu poder, nós buscamos, invocamos o Teu santo nome nesta noite, porque o Teu nome é poder, o Teu nome, Pai, é autoridade. Senhor, nos dá, Senhor Deus, da Tua autoridade, nos dá do Teu poder, Senhor, para vencer, Pai, as entidades, para vencer, Pai, todo o principado, toda a potestade. Senhor, nos consagramos a Ti nesta noite, Pai, e pedimos, ó Pai, desça com Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, pois é a promessa que o Senhor fez à Tua igreja, Senhor, que o Senhor ia nos revestir, Pai, da Tua presença, que o Teu Espírito Santo desceria sobre nós, ó Pai, e assim como foi lá em Atos, ó Deus, Senhor, dos 4 ventos, ó Pai, veio sobre a Tua casa, Senhor, e cada um começou a falar em novas línguas, Senhor, com línguas de fogo. Assim pedimos, ó Pai, nesta noite, derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito, derrama, Senhor, dos Teus dons sobre as nossas vidas. Poder de Deus vem sobre as nossas vidas, a majestade do Senhor se faz presente. Senhor, somos Seus representantes, Senhor, somos, ó Pai querido e amados, soldados da Tua milícia, Pai. Então, Senhor, nos capacita, Pai, nos fortalece, Senhor, ó Pai, Senhor, nos torne fortes, Senhor Deus, para assim, ó Pai querido, vencermos, ó Pai, as batalhas a cada dia. Senhor Deus, que possamos ter a armadura, Pai, estar, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor Deus, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido e santo, possamos, Pai queridos, Senhor, estar cingidos, ó Pai,
Senhor, da tua verdade, Senhor, vestindo, Senhor Deus, a couraça da tua justiça, calçados os pés da preparação do teu evangelho, da tua palavra, Senhor, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Espírito Santo, tomando, Pai querido, Senhor, o escudo da fé, Senhor. Fortalece, Senhor, a fé do teu povo. Fortalece, Senhor, a fé de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Senhor, aquele que se encontra fraco, fortaleça, Pai. Aquele, Senhor Deus, que está esmorecendo, Pai, que o Senhor venha levantar, meu Pai. Aquele que se encontrar ferido, Pai, que o Senhor venha trazer cura, Pai. Aquele, Senhor Deus, que abriu brecha, Senhor Deus, local na vida dele, no sentimento, que o Senhor venha curá-lo, Senhor. Aquele que está passando, Senhor Deus, ó Pai, por áreas na vida dele afetadas, Pai, que o inimigo entrou, Senhor, que vem trabalhando na área financeira, Senhor, em áreas da vida, em nome de Jesus, estão fechadas agora, com o poder do nome do Senhor Jesus. Senhor Deus amado, eu peço também, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, Deus, com o capacete da salvação sobre as nossas vidas, e a espada do Espírito, Pai, que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, como teu servo e ministro da tua casa, Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo cada um em nome de Jesus, meu Pai. Senhor Deus, fortalece, Pai. Eu declaro, Senhor Deus, ó Pai, o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, agora vem a parte que é uma das armas também, né? Quando nós somos fiéis a Deus, naquilo que Deus nos dá, como eu falei lá do dízimo do nosso tempo, né? 2h40, tem o dízimo também que a palavra diz, né? Que fecha a boca do devorador. O dízimo é uma das armas. Muitas vezes nós estamos passando por lutas na área financeira, em alguma área específica financeira da nossa vida, nós temos aqui a autoridade. Porque quando nós somos fiéis a Deus, Deus também é fiel conosco em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou pedir para os irmãos nessa noite, colocar o teu coração, a tua fé, que é o teu dízimo, a tua oferta, na casa do Senhor em nome de Jesus. Porque a cada mês nós vencemos uma batalha, em nome de Jesus. Amém? E continuaremos a vencer. Porque Deus vai dar em dobro na vida de cada um de nós, amém? Coloque esse envelope ao alto, melhor, coloque no coração esta noite. Coloque no coração, na altura do teu coração. Senhor Deus e Pai, nós colocamos, Pai, a nossa vida financeira diante da tua presença, Pai, neste momento. Peço, ó Pai, por cada um dos teus filhos, Senhor, que está aqui. Aqueles, ó Pai, que farão essa doação, essa oferta, entregarão o dízimo, Pai, nesta noite. Aqueles, Senhor Deus, que estão assistindo agora e têm esse desejo no coração, meu Pai, que tenha um coração doador ao Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar cada um, que o Senhor venha, Pai, nesta noite, Senhor, cessar toda a escassez, que o Senhor venha retirar, meu Pai querido e amado, tudo que está bloqueando, obstruindo a vida financeira desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abrir, Pai, as torneiras do céu sobre a vida desta pessoa, que essa pessoa venha ter uma medida recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus, e que ele venha, Pai, Senhor Deus, colher o melhor dessa terra, pois, Pai, eu abençoo a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, em nome de Jesus. Eu aprendi algo, um tempo atrás, eu carregava, até hoje, eu carrego dentro da Bíblia sempre o envelope do dízimo. Sabe o que eu faço? Eu consagro a Deus todo dia. Falo, Senhor, me dá condição hoje, no dia de hoje, de colocar um dízimo aqui, de colocar uma oferta aqui. Faz essa experiência com Deus. É um voto que você faz todo dia. Se não deu nada, amém. No dia seguinte, Deus vai dar em nome de Jesus, amém? Receba em nome de Jesus. Você pode fazer sua oferta através do QR Code nas paredes e também através do código Pix, que é o CNPJ da igreja, que é o número 44 162 660
1000 contra 44. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida pela oferta que você colocou no teu coração. Amém? Quinta-feira agora, nós teremos o culto da vitória. Quem quer ter vitória na tua vida? Amém? Mais vitória ainda. Mais vitória. Um soldado que se alimenta, um soldado que está preparado, que está regimentado, ele está sempre, sabe, buscando conhecimento. Quem quer ter conhecimento? Levanta a mão. Então, quinta-feira vem estar conosco às 20 horas para o culto e domingo, sábado de manhã tem o culto da consagração. Consagração é você se consagrar a Deus. Você separa aqueles minutos num determinado dia da semana para se consagrar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. E domingo nós temos o nosso culto da família. Irmãos, como é importante colocar a tua família na presença do Senhor. Você fortalece a tua casa. Você fecha uma fronteira. Você fecha a tua fronteira. O inimigo não tem mais acesso. Amém? Por quê? O culto que você recebe aqui é o culto que você vai ter no seu lar depois. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem quer ir para casa? Quem fica triste de ir para casa? Eu fico. Davi não queria sair da casa do Senhor. Amém? Então, amém. Fiquemos de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos. Amém? Senhor Deus e Pai, abençoe, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, debaixo da tua santa paz. Que o Senhor venha levar em segurança, meu Pai. Que o Senhor venha guardá-los, ó Senhor, do homem e da mulher violenta. Que eles possam ir para os seus lares, Senhor, debaixo da tua presença. Que eles possam ter uma noite abençoada, Senhor. E que essa palavra venha ter entrado no coração para ser bênção em nome de Jesus. Levante seu braço ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a luz do seu rosto resplandeça em ti. E que Ele tenha misericórdia de ti. Que a paz do nosso Senhor esteja convosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus. Faz assim, ó. Tchau.